Bora, Fiel, se liga só na apresentação do projeto oficial da Safiel. Tá tudo muito explicado agora com informações exclusivas. Mano, tá muito bom esse vídeo, vale a pena você ficar até o final. A gente vai postar uma segunda parte junto com a Lili Nascimento, com a ESPN. Fica ligado aqui no canal, deixa o seu like, inscreve no canal pra você não perder nada do Coringão, nenhuma informação. Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Deixar claro que tudo que eu vou falar está no material que vocês receberam, tá? E depois, naturalmente, vamos deixar um prazo para responder perguntas e tentar esclarecer detalhes. E não vou tentar cansá-los, vou tentar passar numa velocidade relativamente rápida, mas permaneceremos à disposição aqui para esclarecer dúvidas que surgirem, tá? Então, primeira coisa, como que é formada essa estrutura, essa Safiel? A estrutura proposta, ela consiste basicamente na criação de uma nova empresa, que seria a empresa aqui embaixo, a Safiel. Essa empresa, ela receberia do Parque São Jorge todos os ativos do futebol masculino, do futebol feminino, categorias de base, direitos econômicos, federativos de atletas, patrocínios, licenciamentos, todo o ativo do futebol. E de um outro lado, nós teríamos uma empresa que a gente apelidou carinhosamente de Invasão Fiel, que seria a empresa detida pelos fiéis investidores que são os corintianos. Essa empresa ela entraria como sócia na Invasão Fiel com recursos, com dinheiro. O clube social permaneceria lá como está, naturalmente não desamparado, né? O Maurício já colocou bem. O clube social receberia valores dessa estrutura, seja um valor inicial decorrente de uma captação, seja um valor mensal decorrente de royalty pago durante todo esse período. A Invasão Fiel seria a empresa que representaria os torcedores de maneira independente, e aqui na Safiel nós teríamos uma comunhão de ativos do futebol e de recursos provenientes daqui. Com esse recurso a gente vai pagar toda a dívida do Corinthians, a dívida do estádio, respaldar financeiramente o clube social, nós vamos ter dinheiro para fazer novos investimentos, melhorar a infraestrutura, capital de giro, contratar atletas e tá aí despontando na linha de frente, ok? Essa empresa, a Safiel, ela teria, isso é o ponto chave da operação, uma estrutura de governança, de controle, de gestão de primeiríssima qualidade, equiparada às empresas que sejam de exemplo, empresas listadas em bolsa, empresas que têm de fato controles regulamentares de órgãos públicos de fiscalização, e seria basicamente estruturada dessa maneira. Nós temos, portanto, uma estrutura de governança formada por alguns conselhos, né, alguns comitês. Temos um comitê de governança, um conselho de administração, um conselho de fiscalização, um conselho cultural, sem prejuízo disso, uma auditoria externa periódica, um canal de denúncia terceirizado para que alguém de fora, uma empresa idônea de fora, receba e apure todas as irregularidades. Que é o Conselho de Administração, ele é um órgão de poder estratégico, né? É o principal, ele define estratégia de curto, longo prazo, define orçamento, metas, resultados. O Conselho Fiscal tem uma função separada, é uma função de fiscalizar todas as práticas da empresa, né? Contas, práticas contábeis, balanços, contratos, observância do estatuto, observância da legislação. O Conselho Cultural é um órgão também dedicado a preservar todo o patrimônio cultural do Corinthians, marca, nome, hino, tradição, história, uniforme, bandeira, e preservar para que isso se perpetue no tempo. O Comitê de Governança, ele também acaba por fiscalizar não só a observância do atendimento ao estatuto, mas as leis, normas, órgãos reguladores como o CVM, etc. E auditoria externa dessa mesma forma. O que é importante dizer? Que todos esses órgãos aqui, eles terão atributos mínimos. Para que as pessoas possam integrar esses órgãos, elas respeitarão cargos, experiência, formação acadêmica, idoneidade, critérios que estarão previstos no Estatuto Social, né, num caráter de cláusula pétrea, ou seja, cláusulas que não podem ser modificadas, tá bom? O Conselho de Administração, portanto, ele terá essa característica profissional,
A ideia é que ele seja formado por 10 conselheiros, né? Dentre eles, nós teremos o Poder Executivo, né? Que são aqueles conselheiros com direito ao voto, né? No mínimo, com vagas para no mínimo 2 mulheres nesse Conselho Executivo, e teremos também mais 5 conselheiros com poder opinativo, consultivo, que seria formado por conselheiros representantes do Parque São Jorge e representantes dos torcedores, dos fiéis investidores. Ok? Esses conselheiros, eles contratam, eles entrevistam, supervisionam, demitem, colocam metas, fiscalizam o cumprimento do CEO, que é o executivo principal, né? Seria uma espécie de um diretor-presidente executivo, que é quem vai estar à frente. Da mesma forma, esse CEO não é qualquer pessoa. Ele tem que ter a observância, tem que cumprir requisitos que estarão expressos de maneira imutável no estatuto da entidade. E o CEO, que terá essa função executiva, ele escolhe aqui os seus diretores todos que vão tocar o dia a dia, assegurando que a gestão seja atingida com as metas, dos propósitos da própria Safiel. Do lado dos investidores, nós teremos uma captação de dinheiro pelos investidores de 2 classes de ações, né? Uma classe de ações para os torcedores. Essas ações seriam ações com direito a voto, né? Quem poderia comprar essas ações? Seriam os torcedores que tiverem um vínculo comprovado com o clube, ou seja, sejam associados do clube, portanto, eles podem também, além de ser sócio do clube, também ser investidor desse outro lado aqui, ou ter uma conexão, ter uma inscrição no fiel torcedor, que não é o fiel torcedor exatamente como aí está, mas seria um fiel torcedor remodelado, talvez com uma categoria específica para investimento, de modo a abranger aquelas pessoas, torcedores que moram em outros estados, que moram em outros países, que não vão ao estádio e por essa razão não se inscreveram no fiel torcedor que aí existe. Dessa maneira, com essa conexão, estando no fiel torcedor adimplente por um período mínimo, potencializando, portanto, a ampliação desse fiel torcedor, ele estaria habilitado a comprar aquelas ações. E do lado de cá, teria uma outra categoria de ações, que são ações institucionais. São ações que não têm direito a voto. Isso porque, se necessário for, existiria um instrumento para que a entidade possa ir ao mercado e captar investidores, fundos, empresas, pessoas interessadas em colocar dinheiro no Corinthians, sem participação nas decisões, sem direito a voto, ok? São ações que a gente chama de ações preferenciais. Captado esse recurso é integralmente destinado a Safiel, ok? Bom, aqui a gente tem uma meta de captação de 2,5 bi, né? Podendo ter uma meta mínima na ordem de 1,6 bi, que é a partir do número que, na nossa percepção, já viabiliza o projeto, e pode também ter um excesso, um excedente, caso a procura seja maior do que a esperada, tá? E aí dá uma gordura adicional para fortalecer o clube, sempre lembrando que também ter mais dinheiro do que a gente precisa também não é desejável, né? Quem tem dinheiro a mais do que precisa vai acabar gastando de maneira, às vezes, desnecessária, tá? Esse capital ele vai ser integralmente também destinado aos investimentos, quitação de estádio, quitação de todas as dívidas. E por que isso aqui é suficiente? Porque, naturalmente, quando a gente tiver recursos em caixa, você tem condições de chegar nos credores e fazer propostas e obter boas negociações, redução do pagamento do estádio, redução do pagamento das dívidas, a gente consegue uma economia importante. E lembrando que essa economia acontecer nas negociações que faríamos com os credores, essa economia ela reverte integralmente como ações para o Parque São Jorge, para o Corinthians, ou seja, o ganho vai ser integralmente destinado ao Parque São Jorge, ok? Esses investimentos aqui de ações nessa fase da invasão fiel, nessa captação, eles não objetivam a distribuição de dividendos, tá? Existe um período que a gente chama de bloqueio, de lock-up, né? Que é um período no qual, após a captação, os compradores das ações não podem vender ações, 5 anos pelo menos. Por quê? Nesses 5 anos, a gente imagina que o retorno vai ser praticamente imediato, né? A gente consegue pegar todo o resultado positivo e reinvestir 1, 2, 3, 4, 5 vezes, para que daqui a 5 anos o clube esteja absolutamente fortalecido e preparado para dar passos maiores, tá? Eduardo, mas
E qual é o interesse do investidor, né? O interesse do investidor, preponderantemente, é na própria valorização das ações, né? As ações elas serão valorizadas na medida em que o clube crescer, sanear dívidas e tiver com condições de seguir adiante, tá? Sem necessariamente receber dividendos. O dividendo vai ser pago no futuro? Veja, após 5 anos, é uma deliberação dos acionistas, né, que são todos juntos, mas a ideia que vai estar no nosso estatuto é que, se tiver a obrigação legal de distribuir dividendo, vai ser o dividendo mínimo obrigatório, tá? Não mais do que o mínimo obrigatório, porque a ideia é sempre fazer com que o lucro gerado, e se tiver muito lucro, nós temos um bom problema para resolver, seja sempre reinvestido, porque o futebol é assim, ele exige reinvestimentos constantes para você ganhar um campeonato e no ano que vem você seguir e chegar mais forte ainda, tá ok? Mas como é que eu vou garantir que eu não vou ter controle de pessoas com muitos recursos que vão comprar ações e ter o controle do Corinthians, né? Primeiro, falando aqui das ações da parte dos torcedores, aquelas com direito a voto, a ideia é que a gente faça 3 potes de ações. Um pote com 25% aproximadamente do valor desejado para a captação, um pote intermediário com 45% e um terceiro pote com 30%. Então, na verdade, quando for aberto o período de reservas, que precede ao pagamento, primeiro a gente vai fazer, olha, pessoal, os bancos contratados para distribuir, Caixa Econômica, Banco do Brasil, Bradesco, Itaú, BTG, não importa, todos os bancos vão oferecer, qualquer torcedor corintiano vai poder comprar as ações por meio da sua instituição financeira, inclusive do exterior, por meio de bancos ou corretoras internacionais, e vai falar, eu quero fazer a reserva nesse pote aqui, porque eu vou comprar entre 1 e 10 ações, tá? Então, uma ação é R$200, eu vou comprar 1, 2, 3, 4, 5 ou 10 ações. Ok, você faz a sua reserva aqui. Corintianos que têm um poder aquisitivo um pouco maior, ele pode comprar na cadeia do meio, tá? Lembrando que é uma reserva por CPF, tá bom? Ele vai ter que escolher onde ele quer fazer a reserva dele. Nessa cadeia do meio aqui, ele pode comprar entre 11 ações e 15 mil ações. Também faz a reserva ali, e o total desses torcedores aqui, são 3.385.000 ações, podem reservar até esse limite. E no terceiro pote, são investidores mais qualificados do ponto de vista financeiro, né, investidores profissionais, que vão poder adquirir ações num valor maior, que representa até 30% do pote. Eduardo, mas quem me garante que o pessoal ali do terceiro pote, que tem dinheiro, né, não vai comprar tudo e controlar o Corinthians? Primeiro, o limite máximo ali de compra das pessoas é 1,8%. Ninguém pode comprar mais do que 1,8%, inclusive no núcleo familiar, tá? Aquele grupo ali fala, bom, e se 30 caras quiserem se juntar e comprar 1,8%? Bom, naturalmente, que se tiverem só 30 pessoas, que é algo absolutamente impossível, né? Imaginamos que tenhamos, sei lá, 1.000 corintianos que queiram comprar naquele terceiro pote. Ninguém consegue atingir 1,8%, lembrando que o máximo é 30, né? Então, se você tiver mais gente querendo comprar do que ações disponíveis, tem uma diluição, rateio proporcional, portanto você tem uma diluição e a expectativa é que nenhum corintiano consiga comprar um valor que talvez chegue perto do que 1%. Tá? E mesmo que numa hipótese muito provável adiante isso, eles se juntem ali a uma série de outras travas que nós apresentamos para tentar proteger, e eu vou falar isso na sequência. Bom, aqui a gente tem a dinâmica de como funcionaria, né? O investidor ele vai ter no seu aplicativo, como o Carlos bem mencionou, ele vai clicar, vai saber quem são os meus jogadores, contrato, valor, recebimento, etc. Ele vai clicar na outra janelinha, ele vai saber quais são os resultados, receita, despesa, campeonato, etc. E ele tem uma outra teclinha, que é o poder político dele. Quantas ações eu tenho, eu quero comprar, eu quero vender. Lembrando que essas ações só podem ser compradas e vendidas na própria Safiel, né? No balcão ali, quer dizer, não é para mercado, para um palmeirense ou quem quer que seja comprar. Então, nessa operação também tem que observar ali esses requisitos, tá bom? E aí você vai ter o exercício do poder de voto. O voto é com reconhecimento facial, que não é a tecnologia que a gente vê nas catracas, tá? Uma tecnologia muito mais sofisticada, é a tecnologia, e meus 2 sócios aqui são da área de tecnologia, é a tecnologia que a gente usa no desbloqueio do banco, né? Do aplicativo do banco no nosso celular, né? Porque não basta ter a imagem, tem que ter a imagem, ele identifica se você está vivo, se você se mexe, né? Ele vê até a tua pupila, aqui ele identifica critérios para falar, realmente é você mesmo. A partir daí você se habilita e você tem lá na ordem do dia o que você tem que votar, você vota, aprovo ou não aprovo. Lembrando que não é só isso, pela lei é obrigatório
que uma parte do dia, geralmente isso é feito, a Assembleia fica aberta o dia inteiro. No final do dia, abre-se ali um espaço para um webinar, as pessoas que já votaram, ou podem votar até depois no aplicativo, ela entre, pergunte, esclareça, tire dúvidas, dê sugestões, etc., para poder fazer essa confirmação. Então, aqui uma democratização muito grande, os fiéis torcedores vão votar em todos os membros dos comitês, ok? Bom, a pergunta é, na Safiel dinheiro pode comprar poder? A resposta é não. Nós tivemos essa preocupação e além daquela limitação de 1,8%, nós colocamos uma série de outras restrições para evitar justamente que isso possa acontecer. Então a gente tem aqui o limite por CPF de 1,8%, extensível a parentes. Segundo, como eu mencionei no pote, a distribuição vai ser pulverizada, tá? Então, na verdade, não vai ser possível você ter uma concentração, porque são centenas de milhares de investidores. Além disso, se tiver uma demanda maior do que a oferta, tem um rateio proporcional, ou seja, ninguém consegue chegar no valor de 1,8%, nem que queira, porque vai ter muito mais gente querendo do que esse 1,8% disponível. Tá? As operações, a partir de determinado valor, terão que ter comprovação da origem do recurso. Portanto, respondendo à pergunta que alguém fez, e se alguém vai lá e coloca 200 laranjas lá para comprar ações, né? Laranja não tem imposto de renda, não tem CPF, não tem origem de recurso lista, então a gente vai exigir aí na tesouraria dar recurso para quem quiser comprar ação acima de determinado valor, tá bom? Mesmo que haja ali alguma concentraçãozinha, etc., as cláusulas pétreas, aquelas questões que são importantes e fundamentais para a Safiel, que estarão no estatuto, elas têm que ter um quórum qualificado para ser modificado, tá? Talvez 2/3 ou algo que o valha, tá? Mas a ideia é que não haja simplesmente uma facilidade, assim, que possam se reunir. O Conselho de Administração também será 100% independente. O que significa isso? Para que seja ocupado o cargo de conselho, ele não pode ser investidor, nem por parte do Parque São Jorge, nem por parte dos fiéis investidores, ou seja, o executivo do Conselho de Administração, ele é uma pessoa com formação superior, independente, experiência, integra outros conselhos e não pode ser investidor para não ter conflito. Então isso já corta qualquer possibilidade de acionistas ali, ou representantes de acionistas queiram assumir aquela cadeira, tá? Regras de elegibilidade, acabei de falar, né? Então você vai ter as funções dos respectivos conselhos e as regras mínimas para habilitar que as pessoas se candidatem. Há uma proibição estatutária que proíbe votos em bloco, né? O que é voto em bloco? Se todos nós nos trancarmos na sala aqui, combinarmos que, pessoal, vai ter eleição, tal, todo mundo aqui está de acordo, vamos todo mundo votar igual para a gente poder ter força aqui e tomar o poder ali, né? Existem mecanismos para identificar esse comportamento, tá? Abre-se um procedimento de análise de investigação e se for detectado, os votos das pessoas são anulados e ela fica com suspensão dos seus direitos de votar durante um determinado período, ok? Além disso, não vai poder ter venda paralela, né? Não posso vender para você, não posso vender para você, para quem eu quiser. Quando eu quiser vender, eu vou dizer, Safiel, eu tenho 10 ações, eu quero vender. A Safiel vai olhar e vai botar você numa lista. Aí aparece uma outra pessoa, escuta, eu quero comprar ações, você tem? Tem sim, ela que vai escolher para quem que ela vai vender. Então não há a possibilidade de vendas individuais e paralelas, tá? E mesmo nessa situação, se a Safiel entender que está havendo um movimento de venda de ações muito significativo, ela pode ter a preferência de comprar ações. A própria Safiel internaliza essas ações e ela mesma fica dona daquelas ações, tá? Então também é um mecanismo que evita essa concentração. Além disso, a gente tem a gente tem vedações de conflitos de interesse, ou seja, pessoas que queiram ocupar os cargos não podem ter vinculação com outra SAF, não podem ter vinculação com um empresário, não pode ter vinculação com atleta nativa, com federação, com arbitragem e daí por diante. Então terá uma regra grande ali, isso está na lei da SAF, a gente vai acabar também reproduzindo para evitar isso. E mais do que tudo, os órgãos de controle, como eu mencionei há pouco, controle, auditorias, canais de denúncia, etc. Tá bom? Tudo isso para evitar que as coisas ocorram. Bom, qual que é a vantagem ou desvantagem de ter uma SAF de dono, né? Isso aqui é um ponto importante, né? Então a primeira pergunta que eu faço para reflexão dos senhores será que o Corinthians já não tem donos hoje?
né? Então a preocupação de que vai ser dominado por um grupo pequeno de interesses, né? Será que vai ser? Né? Ou já é? Né? De qualquer maneira, isso não é culpa do Corinthians, não é no Corinthians, em qualquer clube, né? No São Paulo, em qualquer clube, né? No Palmeiras, qualquer clube com esse modelo. Isso é um problema não das pessoas, mas do modelo associativo. Não funciona mais, gente. Tá? Uma SAF de dono, como aconteceu aí com o Testor, com o Cruzeiro, com o Atlético Mineiro, enfim, uma SAF de dono tem uma série de problemas potenciais. Né? Primeiro, ele é dono, ele faz o que ele quiser, ele pode definir o próprio destino, né? Então ele não tem pouca obrigação, pouco compromisso em pedir opinião democrática de todos, tá? Ele tem emoção, né? O dono tem emoção, ele confunde com a razão, ao passo que o gestor profissional ele não tem a emoção, ele está lá profissionalmente trabalhando, tá? O dono ele pode revender a terceiro. O Carlos quer comprar, o Carlos é um cara legal, vamos vender para ele. Ele compra a ação, mas amanhã ele pega e vende para uma pessoa que a gente sabe que é péssima, indesejada e pode atrapalhar o Corinthians, tá? Uma pessoa que pode assumir o Corinthians, ela pode ter outros negócios, outras empresas. Aconteceu no Botafogo, né? Com o Lyon, né? O Testor mandando dinheiro do Botafogo para lá e de lá para cá. Quer dizer, há uma confusão que também pode atrapalhar o negócio. Um sócio de uma empresa pode ter conflitos familiares, passar por um divórcio complicado, litigioso, né? Uma briga societária com outros sócios de outros negócios, tudo pode contaminar. A identidade do futebol acaba se confundindo com aquela própria pessoa, o que no caso do Corinthians especialmente não é desejável. Tá? Aqui com os interesses, como mencionei também, objetivos pessoais, a pessoa pode morrer, gente. Né? Então tem um dono, o dono morre. Né? Legal, o Joãozinho ali, ele é o dono do Corinthians, bacana, o cara tem dinheiro, competente, ele morre. Quem vai assumir os herdeiros dele? Quem são os herdeiros dele? Nós não sabemos. Né? Ele pode nem ter herdeiro. Né? E quando você não tem herdeiro, o que acontece com a herança? Vai para o Estado. Né? Para quem não sabe. Então você tem uma série de problemas aqui na SAF de dono. Né? Enfim, e você tem os problemas todos aqui. Tá? Então, de fato, não é o desejo do nosso projeto que a gente tenha uma SAF de dono, exemplo das que aí estão. Tá bom? Relembrando que as SAFs que têm dado problema, sabemos isso, são SAFs de dono. E por isso que a SAF colou uma imagem ruim e que a gente quer desfazer, porque o nosso modelo está mais alinhado com a prática internacional, como o Carlos bem colocou, Real Madrid mais recentemente, né, 200 clubes da Europa, 90 e poucos deles têm estrutura empresarial e daí por diante, tá bom? Por isso que a gente vem aqui, não é qualquer SAF, é SAFiel, é diferente de todo o resto, tá bom? Mas que garantia eu tenho que o dinheiro captado dos investidores vai ser destinado ao pagamento das dívidas? Óbvio que tudo isso está dentro de um contrato, né? Um contrato, no meu entendimento, tudo é vinculado, né? Esse recurso será destinado para isso, né? Em controle tanto do Parque São Jorge quanto dos acionistas, né? Garantias contratuais, o dinheiro vai ser empenhado para aquele fim, para quitar aquele acordo que vai ser feito com cada um dos credores, tá bom? Qual que é o próximo passo agora, gente? Entregamos aqui a proposta, ou entregaremos hoje, né, o final aqui, simbolicamente, vamos entregar para os representantes do Corinthians, conselheiros aqui presentes, mas a entrega a proposta hoje lá no Parque São Jorge, oficialmente, nós daremos um tempo para que eles conversem, discutam, e a gente está à disposição, né, para eventualmente assinar um memorando de entendimento, ou seja, um pré-acordo, não vinculativo, não obrigatório, ou seja, não há motivo para o Parque São Jorge não fazer isso. Ou pelo menos não há motivo aparente para que eles não façam isso. Assinou o melhor entendimento, discute cláusulas, condições, prazos, etc. A gente segue nesse período para fazer o estudo de viabilidade, os balanços de verificação do valor, o balanço patrimonial, avaliação dos ativos, daí por diante. Nesse período também pode-se até proceder ao registro da companhia, pode abrir o período de reserva para quem tiver interesse, só reserva, sem pagar. Né? E na medida que tudo tiver de acordo, a gente submete ao final a Assembleia de Sócios, né? Salúcio, eu posso chegar até aqui e desistir? Pode, né? Pode. É por isso que a gente coloca, qual que é o problema da gente seguir dessa maneira? Qual é a razão? Por que não dar andamento enquanto a nossa dívida cresce R$1 milhão por dia, né? Vamos ter andamento e a Assembleia de Sócios, quando for levado até lá, naturalmente está com tudo detalhado, né? Temos os valores, as reservas, sabemos com um panorama muito mais claro o que pode acontecer, ok? A Assembleia aprovou, aperta o botão verde, dá início, os bancos vão ligar, falam, paga aí 10, uma ação, 2 ações, 10 ações, 6 ações, capta o seu dinheiro e as coisas começam a acontecer e a operação já se inicia, tá bom? Como?
Botão preto. Falha mortal. Né? O verde é se não der certo, né? Você não esperou acabar de falar. O verde vai para o esgoto. Bom, por que agora, gente? Porque os juros crescem R$1 milhão por dia. Simplesmente assim. Porque nós estamos com o transfer ban da FIFA, porque estamos esperando o fair play financeiro da CBF, porque nós temos uma RCE em andamento que não está sendo homologada e não está sendo cumprida, e se não for homologada, as dívidas começam a correr de novo. Nós estamos com ameaça de intervenção judicial, há grupos organizados preparando isso, aí circulando o baixo assinado pela internet. Nós temos a reforma tributária, que vai fazer mais barata a tributação da SAF do que dos clubes associativos. Né? Nós temos risco de fechar as portas, não alcançamos incentivos fiscais por conta da falta de regularidade. Né? Nós temos uma situação de fragilidade perante os nossos investidores, patrocinadores, etc., por conta dessa situação. Temos um clube social deficitário, muito embora tenha sido dito ao contrário ontem, não é isso que os números mostram. Né? Temos investigações criminais todos os dias, tem uma notícia ruim na imprensa. Né? Temos uma necessidade de alinhar o mercado internacional, é isso que o mundo está fazendo e é isso que obrigatoriamente faremos, se não terá saída, até que seja pela questão tributária. O Romeu Tuma falou ontem mesmo, lá teremos que mudar para a SAF, porque em 27 começa a nova reforma tributária e vamos pagar mais imposto do que a gente ficar aqui, né? Ele já reconhece isso, né? Então por que não caminhar até a fase necessária para a gente ganhar tempo, né? Nem que a Assembleia não aprove lá na frente. Se não aprovar lá na frente, ok. Desfaz o negócio, a gente segue a vida e busca outros caminhos que não podem também deixar de existir. Risco de falência, insolvência civil, sim. Clube pode falir, sim. Pode ter insolvência civil decretada normalmente. Pode ter risco de responsabilização dos dirigentes que fizeram o que fizeram, né? Então tem uma série de questões. Por que não começar agora? Tá? Então basicamente é isso. A mudança ela é inevitável. A insatisfação de todos é uma sensação muito ruim. Temos uma visão do novo, o novo é a profissionalização, conhecemos os próximos passos e a urgência é de todos, tá bom? Eu queria só fechar isso, dizer que o trabalho foi feito também, não só por mim, mas com todo o suporte jurídico, né, da comissão jurídica que está por trás do nosso grupo e que estão aqui presentes, né? E aí eu queria fazer menção aos meus amigos da comissão ali, o Felipe Hennickel, o Hugo Funaro, o Samir Shoaib, o Bruno Frigenstein, o Ivandro, que não está presente, também a nossa assessoria externa, né, Monteiro de Castro Setoguchi, o Rodrigo está aqui, ou estava pelo menos, né, Rodrigo, né, que foi um dos idealizadores da lei da SAF, e além de todos os demais que integram o nosso grupo e nos ajudaram. Ok, muito obrigado, fico à disposição. Então é isso, Fiel. Imagem da voz da arquibancada aí sobre a apresentação da Safiel. Claro que tem muito mais, né? Eu separei aqui com quase 30 minutos de vídeo, senão vai ficar mais de 1 hora, quase 2 horas, porque vai ter outros caras falando. Só que o importante mesmo é essa primeira parte aí do idealizador do projeto. Mano, eu gostei dessa parte aí do aplicativo ali, que você vai poder ver as suas ações, tal, quanto que ela valorizou ou não, né? Cara, bem legal isso aí, bem interessante. E o cara que é da área de tecnologia, né? Ele vendeu a empresa dele. Mas, cara, gostei do projeto. E pelo que eu li nos comentários do vídeo, cara, mano, o pessoal tá gostando. Só que, infelizmente, como eu venho dito aqui, esses atos aí não vai deixar passar, ou vai ficar enrolando, empurrando com a barriga o projeto. Romeu Tuma Júnior ontem na coletiva lá, já falando de SAF, do modelo dos conselheiros de SAF. Mano, que cara nojento e escroto, na moral, mano. Na moral, ele se acha o dono do Corinthians, esse Romeu Tuma Júnior. Mas aí, vamos torcer pra passar, mesmo um pouco assim, não muito animado, mas claro, animado com o projeto, um projeto muito bom. Cara, tem tudo para certo, tem tudo para certo. O pessoal às vezes aqui no chat confunde esse projeto com vaquinha, mano. Não tem nada a ver com vaquinha. A vaquinha não deu certo, flopou com 42 milhões, se eu não me engano. Cara, é outra coisa diferente. Pode vir investidores até. Cara, o cara pode até não gostar de futebol, tá ligado? O cara vai querer investir, se vê que tá dando certo.
Já era. Então é isso, comenta aí, deixa o seu like, se inscreve no canal pra você não perder nada do Timão, nenhuma informação. Então até a próxima, tchau, valeu, é nóis.